Opa, um abraço para você, pro amigo da Play TV, que navega com a gente aqui pela internet também, em todo o Brasil, o nosso Boletim da Bola. Já tô com o capitão Hidalgo. Hidalgo é pentacampeão paranaense jogando futebol, trabalhou comigo na Rádio Record, hoje está na Rádio Banda B em Curitiba, mas você também tem um web rádio, né, Hidalgo? Um abraço para você. Um grande abraço, Jarbas. De fato, vamos agora em setembro para 3 anos, né? Isso tudo pelo teu incentivo. Você me incentivou muito para que eu iniciasse esse trabalho também digital. Vai para 3 anos. Eu estou muito contente. É uma programação de 24 horas. É como se fosse uma rádio normal, com a programação. Tem música, tem notícias, tem o futebol. A gente está sempre ligado com a Rádio Futebol ao Vivo, nas suas transmissões. E estou há 48 dias, agora dia 18 de maio, Olha. Eu completei 48 anos de rádio, para quem não sabe, e viajamos esse mundo todo, nesse período todo, com Copas do Mundo, com Fórmula 1. Não tenha dúvida que passou a ser esse o meu trabalho, a minha ferramenta. E é difícil trocar uma coisa que você traz no coração, do sentimento e de tudo aquilo que eu projetei como objetivo, e as coisas andaram muito bem, não é, Jarbas? É verdade. Aliás, é um prazer saber que você está sempre com a gente aqui. Hidalgo, a gente nesse programa aqui na Play TV recebe muitas mensagens, muito mais do que internet ou pelo nosso canal. Ó, uma pergunta que chamou curiosidade, aliás, o assunto aqui, né, o intuito desse programa, como nós temos sempre 2 jogadores, o Gilberto Costa, ex-atleta, hoje trabalhando também nos bastidores, e o Hidalgo, que também jogou bola. Ô, Hidalgo, uma pergunta: todo jogador entra com dor em campo, Hidalgo? Uma pergunta curiosa. O excesso, não é? O excesso de jogos, por isso que tempo de... Quer dizer, hoje o papo é minutagem, para dar todo mundo uma condição de jogo, não só de treinamento. Mas está difícil você ver um time jogar no domingo e depois joga de forma diferente na quarta-feira. Não há o brilho da continuidade de um time em campo, né? Verdade. Antigamente, o cara ia estar num bar, em qualquer discussão aí, ele escalava o time dele de goleiro à ponta esquerda. Hoje ninguém sabe qual é o time que vai entrar em campo, né? Devido a muitas partidas. O calendário estufou demais e a qualidade ela caiu muito. Então, os técnicos entendem que tem que mudar, porque senão ele não vai ficar com o elenco até o final. E com isso, perde o futebol, perde a essência técnica, perde o torcedor, enfim, perde todo mundo, o próprio jogador, porque não consegue jogar uma partida com capacidade e com categoria. E mesmo porque o departamento médico às vezes até obriga, né, a escalação sendo feita. Mas você acha que isso, Hidalgo, no futebol brasileiro, claro, a diferença é muito grande do seu tempo que jogou bola, hoje não tem uma referência de atleta, na verdade, né, Hidalgo? Hoje está todo mundo igual. Você vê o camiseta 10 que a gente reclama, nenhum time tem. Coloca, pode até, nem o número 10 tem na camisa. O esquema tático, eu já disse em outras reuniões, né, participando de debates, qual é o futebol técnico, qual é o futebol, a tática do futebol brasileiro de hoje. Ninguém entende. Tem um que joga 5-4-1, outro 3-4-3, outro 4-3-3. Então, não há assim na teoria, quer dizer, dizem que na teoria é uma coisa e prática é outra. Na prática eu não vejo nada a não ser essa confusão de ordem tática. Grande verdade, viu, Hidalgo? Outra coisa que eu ia te perguntar, você falou aí de 4-3-3. Com essas modificações que acontecem com bola rolando no segundo tempo, esse 4-3-3, depois dos 20 minutos do segundo tempo, já era, né, Hidalgo? Claro, o jogador que entra no meio do jogo, ele entra por uma função tática que o técnico coloca, mas aí é em decorrência do que o adversário está fazendo. Sim. Então, para ser protagonista, você tem que ter um elenco, treinar o elenco e vai para o jogo. Não tenha preocupação do que vem de lá. No meio do jogo é que você vê o que vem de lá. Claro que você vai estudar. Quem é técnico hoje sabe quais os jogadores do time que ele vai enfrentar, que ele possa ter um cuidado. Mas são poucos.
Então, para ser protagonista, tem que treinar bastante, entender qual é a melhor formação tática e os melhores jogadores. Oi, Hidalgo, nesse meio de semana, os três times, o Palmeiras, o Corinthians e o Santos, vão jogar na Libertadores América. Ó, o Palmeiras pegando o Cerro, o Corinthians pegando o Argentino Júnior e o Santos o Audax. Como é que você vê esses brasileiros nessa Libertadores esse ano, Hidalgo? Olha, os Palmeiras não tem problema, né? Eu acredito muito no Palmeiras. O Atlético Paranaense joga contra a equipe na frente, né? Desde o resultado contra o time do Galo Mineiro, que não anda bem. Sim. O Galo perdeu em Curitiba. O Atlético deve seguir na competição. Já tenho dúvidas em relação ao Corinthians e o Santos, viu, Jarbas? É verdade. Eu tenho também bastante preocupação dos times brasileiros, né? Na Libertadores América, porque na verdade é um bom dinheiro também que entra, tanto a Copa do Brasil como a Libertadores, é a salvação desses times, né, Hidalgo? Ah, não tenha dúvida, largaram. Bom, primeiro já tinham largado os estaduais. Esse ano voltou e foi muito bom. Largaram porque não pagava nada, não dava nada, só dava prejuízo. Mas obrigaram a jogar para dar, então, àqueles que melhor classificação, outros torneios. Os times estão se preparando, sabendo que tem 38 jogos no Campeonato Brasileiro, com capacidade de recuperar. Então, eles desmontam o time para jogar, ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Sul-Americana. Então, se prepara mentalmente dentro do clube que a melhor situação financeira é para ir buscar as classificações desses torneios. E o Campeonato Brasileiro pode ser deixado de lado, pelo menos pelas equipes tradicionais, porque entende que lá na frente eles vão conseguir o bom resultado. Então é assim, vai naquela. Eu acompanhei uma entrevista do Luiz Castro, português que está no Botafogo, perguntaram a ele, qual é que você está olhando, o brasileiro? Você está olhando a Copa do Brasil ou Sul-Americana? Ele falou, eu não estou dando preferência a nada, eu vou jogar. Sim. Se cai um, eu vou para o outro. Sim. Entende? É assim. Eles têm essa maneira de pensar, muda jogador aqui e ali. Tem uns que entram e perdem todas, né? Perdem todas. A base do futebol brasileiro, você acha que vai ser o futuro? Porque com esses salários aí tão grandes, né, Hidalgo? Puxa vida, o salário dos caras é impressionante o negócio, porque não tem referência, né? Você acha que a base do futebol brasileiro será a solução? Eu acho que os clubes têm que baixar o salário. Se o jogador não quer, pega outro. Tá? Porque tem uma coisa, hein? Já estou ouvindo, ontem mesmo nós falamos a respeito, há uma tendência de mudar muito os times e os veteranos, os mais experientes, vão perder espaço, hein? Muito dinheiro, rendimento já não tanto, então eles vão transformar e vão dar assim um fôlego a mais na equipe e lançando novos jogadores e para diminuir custo. É o que vai acontecer. Quem pode, quem não pode se sacode, né? É verdade. Então tem muito no Campeonato Brasileiro que não tem dinheiro para acompanhar um Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo, que eles têm verba para contratar jogadores. E até contratar jogadores está difícil. Já não se tem no mercado extraordinário jogadores, Jarbas. Eu tenho 1 minuto e 10 para acabar o programa edição de hoje, Hidalgo. Você acha que as posições, antes goleiro, lateral direito, lateral esquerdo, centroavante, ponta direita, essas posições elas ficaram modificadas, inventaram outras, né, Hidalgo, ao longo do tempo? Olha, tem duas posições específicas no futebol do Brasil. Goleiro e centroavante. Você não inventa goleiro, tira um back para pôr no gol. E você não tira um jogador de qualquer sistema para pôr de centroavante para fazer os gols. O resto eles estão misturando tudo. Que coisa, né? Eles estão misturando tudo. Então tem duas situações. É o goleiro, você não pode mudar ao longo do jogo, a não ser com característica de goleiro, e o centroavante que é o que pode resolver. É isso aí. O resto, hoje o lateral, um dia está lateral, outro dia está de volante. Eu acredito que o jogador em si ele tem uma posição, não adianta dar outra posição para ele, que ele não vai render, a não ser um jogo fortuito que é obrigado a jogar porque não tem ninguém naquela posição.
mas Verdade. voltando a jogar na dele. É Se nós não se caracteriza como lateral, como ponta, como meia, como tinha antigamente, né, É verdade. Hidalgo, fim de papo no Boletim da Bola de hoje. Você viu que os assuntos aqui, para quem já jogou futebol, sabe do que está falando, são assuntos interessantes no nosso Boletim da Bola. Enquanto marcado amanhã, nesse mesmo horário, aqui na Play TV. Um abraço do tamanho do Brasil. Vê se você cuida. Até amanhã, Hidalgo.